Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração dentro da liturgia do 15º domingo do tempo comum. Queria enfatizar as seguintes intenções: de Padre Elvis Lacerda de Lima, Padre Pia Martino, responsável pela escola do Colégio Piamar, na Lugapi, que faleceram anteontem, de uma forma um pouco trágica. A comunidade do Piamar está muito sofrida, o que aconteceu com o Padre Elvis, e nós também, como igreja, oramos pelo nosso irmão, particularmente pelos seus pais que são idosos, que sejam consolados nesse momento de dor. E também a comunidade do Piamartina também seja confortada dentro da sua missão. Nós também temos a intenção do aniversário de Gabriela, que está presente. Gabriela. Nós agradecemos pela nossa aniversariante. Também nós queremos colocar de uma forma muito particular a nossa festa dos padreiros que se aproxima da paróquia Jesus Maria e José, que tem como tema esse ano: Deus promete ser fiel na alegria e na tristeza. É uma festa que vai ser voltada, o tema, para os votos do casamento católico, do sacramento do matrimônio. E para nos preparar para esse tempo, nós estamos convidando casais que possam renovar os seus votos aqui diante da Assembleia. E hoje à tarde nós temos então o Roberto e a Janaína, que estão do nosso lado, para poder fazer essa renovação dos votos. Nós colocamos já de uma forma particular a família de vocês dois, Janaína e Roberto, nos abençoe sempre, com muita paz, com muita alegria, muita união, que vocês possam continuar a ser essa família evangelizadora que vocês são dentro da paróquia. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
diante do altar do nosso Deus, queremos pedir perdão dos nossos pecados. Hoje vou recitar o Evangelho, a maravilhosa, a sábia parábola de nosso Senhor, do bom samaritano. Aquele samaritano que socorreu, que teve compaixão, uma pessoa que tinha sofrido violência e que estava abandonado no meio do caminho. Nós queremos pedir perdão ao Senhor quando nos falta esta atitude, essa forma de agir, de socorrer as pessoas que nós encontramos ao longo do caminho que nós andamos. Por isso, cantemos o pedido de perdão. Nosso coração viverá, humildes, buscai a Deus e alegrai-vos. O nosso coração reviverá, o nosso coração reviverá. Por isso elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei pelo vosso imenso amor, nossa salvação, que nunca falha, Senhor em mim. Foi suave vossa graça, onde os olhos sobre mim. Com grande amor, humildes, buscai a Deus e alegrai-vos. O nosso coração reviverá, o nosso coração reviverá. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Quando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Agradecido exultarei de alegria. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos. O nosso coração reviverá.
nosso coração reviverá. Nosso coração reviverá. Sim, Deus virá. Salvará Jerusalém, reconstruindo a cidade de Judá. A descendência de seus servos a Deus o santo nome do Senhor. Dentro dela estará a sua morada. Dentro dela estará a sua morada. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos. O nosso coração reviverá. O vosso coração reviverá. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos. O nosso coração reviverá. O nosso coração reviverá. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos. O nosso coração reviverá. O nosso coração reviverá. Senhor esteja convosco. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. O mestre da lei se levantou, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre,
Que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem sobre o próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Cara comunidade presente, nós estamos acompanhando o Evangelho de São Lucas nesse ano de 2003. E cada Evangelho tem uma maneira muito específica de apresentar nosso Senhor na missão. O Evangelho de Lucas sempre apresenta o Cristo em oração, animado pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo. E diversas vezes o texto vai apresentar o Cristo em oração ou ensinando a oração aos seus discípulos. E uma outra característica do Evangelho muito forte é de apresentar sempre o Cristo preocupado, atento às pessoas mais pobres, a questão da justiça com aqueles que são mais carentes. Então são 2 características bem fortes, bem claras dentro do texto do Evangelho, como que dizendo: se nós queremos de fato ser seguidores de nosso Senhor, precisamos ter uma vida de oração profunda e também precisamos ter uma solidariedade profunda para quem sofre. Não podemos ficar só orando e também não podemos ficar só na questão da justiça com os mais pequeninos. Nós precisamos casar estas 2 realidades na nossa vida de fé, na nossa espiritualidade. Hoje nós temos esse texto que nosso Senhor apresenta a parábola do bom samaritano. Quem era o samaritano? Os samaritanos eles ficavam mais ao norte de Israel e era um povo que não se identificava muito com a tradição dos judeus, acreditavam que a salvação viria de Garizim e havia desentendimentos lá com o povo judeu. E o povo judeu discriminava aqueles que acreditavam lá nas tradições ligadas ao Garizim. Era um povo como que
discriminado mesmo por Israel, pelo povo judeu. Quando nosso Senhor apresenta nessa parábola que veio um sacerdote, que veio um levita, que eram pessoas do templo, que eram pessoas ligadas à religião, pessoas que tinham experiência de fé, e podemos dizer assim, à luz dos judeus, da verdadeira fé, porque nosso Senhor também depois, nós temos lá no Evangelho de São João, o diálogo dele com a samaritana. Ele vai dizer que não vai ser de Galizinho que vai ter a salvação, mas de Israel mesmo. Mas mesmo Israel, tendo a verdadeira religião, passou um sacerdote, passou um levita, e não fizeram nada por aquela pessoa que estava jogada dentro do caminho. E aquela pessoa que era discriminada pelos judeus, que sofria preconceitos dos judeus, foi quem teve a iniciativa de ter compaixão, de ter misericórdia, tirar dinheiro mesmo do seu bolso, levar a pessoa até uma pensão, procurar socorrer para ajudar naquela necessidade básica. O texto nos ensina muitas coisas sobre a questão do preconceito para com outros grupos religiosos. Também nós somos a igreja deixada por nosso Senhor, mas quantas vezes os grupos que nós temos de fato preconceito, às vezes tem uma ação muito mais, vamos dizer, atenta a uma pessoa que sofre, do que a gente, e que às vezes nós nos questionamos, ou muitas vezes nos questionamos se de fato estamos vivendo o Evangelho. Outra situação que nós temos é: para que serve tanta religião, tanta fé, tanta espiritualidade, tanto conhecimento na Sagrada Escritura, se na hora em que o irmão necessita, nós viramos a cara, passamos para o outro lado e fazemos o que não vemos? Então são questionamentos que o texto nos traz. Agora, o texto também apresenta esse homem que sofreu violência e jogado à beira do caminho. Uma pessoa assim, necessitada mesmo de ajuda. Esse homem jogado à beira do caminho, que sofreu violência, ele simboliza todas as situações de pobreza, de injustiça, de maltrato, de falta de consideração, de falta de respeito com a dignidade humana que nós encontramos ao longo da vida. Mas este bom samaritano representa um outro tipo de pobre. Nós temos dois pobres aqui nesse Evangelho. Um que é o pobre material e o outro que é o pobre espiritual. O samaritano, ele se apresenta como uma pessoa que tem dinheiro, que tem moedas de prata. Moedas de prata significa moedas que tinham um certo valor. Não era qualquer dinheiro, não. A tal ponto que com 2 moedas pôde pagar lá uma pensão, pagar os cuidados básicos naquele local, como também, muito provavelmente, a alimentação. Então, este samaritano representa a pessoa pobre em espírito, uma pessoa que tem bens, mas é desapegada dos seus bens materiais, que sabe colocar os bens que tem para ajudar aquele que não tem nada. Isto aqui também é um outro grande ensino que o texto do Evangelho nos apresenta, que nós precisamos ser desapegados diante dos bens. É bom ter os bens para que a gente possa ter uma vida digna, mas também é bom ter os bens para colocar a serviço do outro, para fazer o bem para o outro, para fazer o bem para o Evangelho, para Deus, para servir a Deus. Os bens não são coisas para a gente ter e acabar se fechando nesses bens e criar uma arrogância, uma prepotência e muitas vezes até matar, assassinar por causa de coisas à toa. Desrespeitar o valor da vida humana, às vezes por um celular, por um valor de par de tênis, de sandálias quaisquer. Então, o texto nos dá esta feliz imagem de uma pessoa que é desapegada
das suas posses para poder ajudar o outro que necessita. Quantas coisas então esse evangelho nos apresenta? Agora, esta pensão também é símbolo da igreja. A igreja é para ser esse local onde também as pessoas curam as feridas, são tratadas as feridas. A igreja é para ser um local de oração, mas não é para ser apenas um local de oração, é para ser um local também onde as pessoas tenham tratadas as suas feridas, sejam socorridos seus problemas. E nós temos, ao longo da história da igreja, diversos exemplos de como esta pensão, de como essa igreja tem procurado realizar a orientação que o mestre aqui deixou na parábola do bom samaritano. Nós podemos enumerar diversas ações da igreja, na nossa paróquia mesmo, nas paróquias vizinhas, mas queria lembrar hoje, de uma forma particular, os nossos padres clemartinos, que são verdadeiros samaritanos dentro da cidade e dentro dessa região, desses bairros que estão envolvidos aqui com a sua ação. Quantos trabalhos os padres clemartinos fazem para poder levantar o irmão, para poder socorrer o irmão, e tantos outros serviços que nós temos na nossa igreja, são infinitos. Então é preciso também ver a igreja como espaço de oração, sim, porque o Cristo, quando expulsou os vendedores do templo, ele se irritou porque estava fazendo da casa do seu pai uma casa de comércio, mas que a casa do seu pai era uma casa de oração. Mas também a igreja é para ser essa pensão, mas não uma pensão necessariamente onde as pessoas tenham que vir ser hospedadas, mas que tenha a preocupação de fazer algo concreto pela vida do outro, pela vida daquele que está necessitado. O texto do Evangelho é, na verdade, um convite à ação concreta. Nós não podemos ser discípulos de Jesus Cristo, nós não podemos ser cristãos, nós não podemos ser católicos, se nós escutamos essa parábola, esse ensino do Senhor, escutamos a sua palavra, e depois, tanto faz, tanto fez, a injustiça que está aí fora. Não que nós tenhamos a capacidade de resolver todos os problemas, mas aquilo que está na nossa frente, ao nosso alcance, no meio do nosso caminho, nós temos responsabilidade, sim, de pensar como agir. Olhando para esse texto da parábola do bom samaritano, eu me recordo de um texto do Papa Paulo VI, escrito em 1967, já faz um pouquinho de tempo, que foi a carta encíclica Popular do Progresso. Essa carta, uma carta que Paulo VI escreveu, na verdade não tem o peso de encíclica, uma carta quase como que uma carta pastoral. O Papa naquela época estava fazendo um texto, escreveu um texto, não era para se fazer profundas teorias sobre o problema da sociedade ou da desigualdade social. Ele estava convocando a igreja na época para ações concretas. E no texto lá, da Popular Progresso, Progresso dos Povos, Paulo VI dizia o seguinte: já não é suficiente as ações que os missionários cristãos fizeram para o bem do outro no mundo. É preciso abrir novas frentes de ações missionárias. É preciso que a igreja questione, por exemplo, o sistema do comércio do mundo. Por que o Papa dizia isso? Porque eu vou contar para vocês um exemplo. Eu estava lá na Itália, uma cidade que era Bolonha.
fui para uma igreja, uma paróquia lá, muito preocupada com os mais pobres. Era uma igreja, de fato, muito especial. E dentre tantos trabalhos que aquela paróquia fazia com os pobres, eles recolhiam muitas roupas para mandar para a África. Era um depósito imenso de roupa que eles recolhiam e depois encaminhavam para os africanos. Mas preste atenção, o dinheiro ou os bens que tem o seu valor de solidariedade, que a Europa manda para a África, ou mandava para a África, ao mesmo tempo retirava da África milhares de dinheiro, de riqueza, através do mercado internacional, do comércio internacional. Então, que ajuda é essa mesmo dos cristãos da Europa, que manda certos bens para diversas partes do mundo, e ao mesmo tempo a Europa, os países do primeiro mundo, suga, através do comércio internacional, grandes somas de dinheiro. Então, a gente dá migalhas e recebe de vocês fortunas. Então, o Papa criticava já, em 67, essa estrutura da sociedade, dos estados, das relações internacionais, que eram insuficientes. As ações missionárias de ficar simplesmente arranjando pequenos benefícios, enquanto o sistema tinha leis e maneiras de agir para manter a justiça oficializada. Então, o texto também do Evangelho, ele é sério nisso. É claro que nós precisamos socorrer quem está necessitado, que se a gente não socorrer de uma forma assistencial vai morrer, temos que ajudar. Mas nós não podemos, é claro, ficar só no assistencialismo, porque também é cômodo o assistencialismo. Ninguém questiona as estruturas da sociedade, ninguém questiona as estruturas de poder, ninguém questiona a desigualdade social, a raiz da desigualdade social. E com certeza o que o Evangelho quer nos propor não é uma resposta covarde diante dos problemas que levam as pessoas a ficarem no meio do caminho à margem. Então, esse Evangelho nos desafia na nossa oração, no nosso coração, na nossa inteligência, de como hoje nós podemos ser estes bons samaritanos que tanto Jesus Cristo espera e que tantos irmãos necessitados também esperam. Que a igreja não fique alienada aos problemas de tantas pessoas com fome e abandonadas na violência no mundo, mas que nós hoje sim saibamos dar uma resposta concreta e autêntica ao Evangelho do Senhor. Escutar este Evangelho de hoje é a gente ter um compromisso de sair daqui e fazer algo concreto pelo irmão que precisa, porque nós não podemos escutar o Evangelho, fazer de conta que escutamos, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Nós precisamos deixar que este Evangelho, que a palavra de Deus, possa gerar dentro de nós a resposta que Deus quer de cada um de nós e da paróquia Jesus, Maria e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja sempre Deus Pai Todo-Poderoso. O céu e a terra
Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Os convidados e as convidadas para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entrar em minha morada, mas em nossa palavra e expressão. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Primeiro que a Jornada Mundial da Juventude, daqui a 2 semanas, vai ser antecipada pela pré-jornada. Em algumas dioceses já começou a pré-jornada da juventude. Alguns jornais estão passando já essa pré-jornada em outras dioceses do país. Mas a pré-jornada, as atividades com jovens na nossa diocese, as iniciativas vão ser iniciadas, os trabalhos vão ser iniciados nessa terça-feira que nós estamos na Catedral. Aqui na paróquia nós teremos na quarta-feira uma formação, uma pregação do Bonifácio, ministro da Eucaristia, que é da comunidade Irmãos do Pai, sobre o tema da Jornada Mundial. Os jovens estão convidados e essa formação vai ser lá no Barco de Jesus, na Capela de Santa Luzia. Na quinta-feira, às 3 horas da tarde, nós vamos fazer um momento do Texto da Misericórdia com a juventude. Quinta-feira, 3 horas, então os jovens estão convidados para participar desse momento dentro desse espírito de pré-jornada. E as demais atividades nós vamos avisar para quem for para esses outros momentos. Também sobre a festa dos padroeiros, que esse ano terá como tema: eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza. Vai ser uma festa voltada para a dimensão do matrimônio, para o valor do sacramento do matrimônio. Nós também vamos ter, no primeiro domingo da festa, a festa vai começar no sábado, dia 17, à noite, com um jantar lá na Capela de Santa Luzia. Nosso jantar da festa, esse ano, será lá. Pedimos que convide os amigos, as pessoas próximas para nos confraternizar. Também vamos desejar receber, como temos feito aqui, as famílias que puderem nos ajudar com os pratos da história de suas famílias. Para o nosso jantar, a gente agradece bastante.
Mas no domingo, que é o 18, pela manhã, nós vamos ter uma atividade específica para as crianças. Depois da missa da manhã, até o meio-dia, nós vamos ter uma atividade com as crianças, com brincadeira e com catequese, para falar para as crianças o sentido do matrimônio cristão. Então seria muito bom que as pessoas, as famílias interessadas pudessem também se organizar para a gente proporcionar um momento rico para as nossas crianças. Também queria reforçar o convite, que podemos ajudar com doações das mais diversas maneiras, também as doações para o leilão. Nós já estamos recebendo as prendas para fazermos um momento também do leilão entre nós. Então nós convidamos, como eu disse antes da missa, o Roberto Catarina, vem para cá, e a Janina, para cá, meninos, para nos ajudar nessa preparação para a festa dos padroeiros. Então, a palavra é de vocês, tá bom? E vamos escutá-los agora. Boa tarde. Meu nome é Roberto, já foi relatado pelo Padre Marcos. Janaína. Vocês acreditam em amor à primeira vista? Acreditam? E nós aconteceu isso. Foi uma festa de amigos comuns, aniversário, né? Da Márcia, graças a Márcia, né? Nós fomos para o aniversário da Márcia, eu cheguei lá, sentei na mesinha lá com dois colegas, e de repente eu vi aquela morena sozinha, andando de um lado, o outro amigo da Márcia, ajudando a Márcia, né? Na festinha de aniversário. Aí despertou aquele negócio, a luzinha, escuta, se é essa, talvez seja essa mulher da minha vida, né? Eu nem pensei tão alto assim, mas aí daí convidei a Márcia, Márcia, por favor, quem é essa morena aí? Aí a Márcia disse, é uma amiga minha, Robertão, mas ela está com namorado. Caramba, namorado? Ela está com namorado. Mas, e ela, Robertão, quando ela está namorando com alguém, ela não costuma ficar com outra pessoa, né? Ela fica sempre só com namorado. Eu até aqui já ficava a esperança, né? Está com namorada, a menina fiel. E tá. Mas eu ainda bem vestida. Márcia, terminando o aniversário, porque geralmente as festinhas que ele fazia era curtinha, era só assim como chama? Estava me falando que eu estou tanto nervoso. Um patamar, né? Para ir para outro evento, outro lugar. Aí, vamos para um pagode que tem lá na cidade dos funcionários, pagode mesa e tal, todo mundo aqui. Eu chamando a Márcia para ver se a Márcia levava a amiga dela. Tudo bem, vamos. Aí, nós fomos para esse pagode. Mas não foi o meu dia de sorte. Quem chega no pagode, um amigo que foi comigo, uma confusão lá, tivemos que voltar para casa, porque aí daí, pronto, perdi a noite, né? Porque tive a chance de conhecer a morena dele. Passaram uma semana, aí o colega meu, Adriano, que era esse tipo, rapaz que arrumou a confusão, disse, então vamos comer a carne de caranguejo lá na Helps. Eu gostava muito da lá de quinta-feira. Aí ele, vamos. Cheguei e o Adriano foi comer essa carne de caranguejo. Mas foi Deus, viu? Sinceramente, porque nós sentamos na mesa, pedimos a carne de caranguejo, a Márcia e a morena. Olha, ele pediu a Márcia morena, eita, é hoje. Olha a Adriano, quem tem ali, Adriano? Aí o Adriano olhou assim. Ei, Roberto, parece que é seu dia de sol. Aí a Márcia ia passando e nós convidamos para sentar. Quase que não vinham. Quase que elas não vinham, mas muita insistência, elas chegaram, sentaram. A Márcia sentou lá de Adriano e Janaína assim, e eu comecei a elogiá-la, né? Fazer meus galanteios. Terminou convidando para uma praia. Conhecemos na semana, no aniversário. Na semana seguinte, tive a sorte de encontrar, convidei para uma quinta, para domingo e para praia. E não só praia nenhuma. Foi tudo assim muito rápido. Nessa praia aconteceu que nós batemos, conversamos bastante e tal. E ela já tinha terminado o namoro.
Olha só, tinha brigado com o namorado, estava frágil, Robertão estava ali para calentar, né? Foi assim, mais ou menos assim que aconteceu. Aí daí, em diante, nós começamos a. Foi um namoro assim muito rápido, praticamente não tivemos namoro, já começamos a morar juntos. Rapidez, assim, 2 semanas, já estava praticamente morando junto, né, Nenê? Praticamente nós já estávamos morando juntos. Aí passaram os tempos, mas uma coisa que me marcou bastante foi quando o meu irmão me mandou vir para o mercantil aqui da Lagoa do Pai. Nós tínhamos o mercantil no Turim, ou da Lagoa do Pai. E o pessoal fazia uma péssima imagem daqui da Lagoa do Pai. Falei para a Lagoa do Pai, né? Vixe. Aí eu disse para ela, Janaína, a gente vai morar agora na Lagoa do Pai. Você vai comigo, eu disse você para qualquer lugar. Meu irmão nos marcou até hoje. Você quer acrescentar nada coisa? Ela é mais tímida do que eu aqui também na pia. Aí, continuando. Vamos por essa parte aí, vamos chegar na parte onde eu me aproximei mais do meu Senhor, meu Jesus. Porque o Robertão morou muito tempo, praticamente na calçada da igreja. Aí em Catarina, minha casa fica aqui, a igreja na frente da minha casa. Olha o meu destino. Vim morar na rua André Chaves, que a igreja de Nazaré ficava a um quarteirão da minha casa. Fui morar no Novo Muturim, na calçada da igreja, só atravessar a rua. Paróquiazinha da igreja de São Roque, na capela de São Roque, lá no Novo Muturim. Se eu disser para você, que durante todo esse tempo eu morei nesses lugares, se eu entrei na igreja uma vez, eu sou mentiroso. Não entrava nem sequer na igreja por nada. Olhava para a igreja, saía. E aconteceu, aqui na Lagoa do Pai, 2 filhos de Deus. Jesual, você está presente, e a Nilce, esposa dele, me convidaram para o texto dos homens. Mas não foi só uma vez que me convidou, foi várias vezes que me convidaram. Várias vezes que eu não conto nos dedos. E eu fui para o texto dos homens, com muita insistência de Jesual, eu fui lá. Cheguei lá, me deparei com aquela coisa bonita, muito de homem, cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Encheu aquilo para cima do meu corpo. Que coisa bonita. E daí em diante, eu não deixei mais de frequentar o texto dos homens. E para fechar, com chave de ouro, Padre Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, no final da celebração, eu não esqueço do dia que eu me Padre Marcos pegou e perguntou: quem de vocês quer ser um pescador? Quem de vocês quer me ajudar nessa missão de evangelização? Vem aqui para frente. Lembra para a Lagoa do Pai, na frente da lagoa? Aí todo mundo, as pessoas foram lá para frente. E eu assumi esse compromisso de procurar ajudar dentro das minhas possibilidades. Eu sou um rapaz que não tem um profundo conhecimento da palavra de Deus, mas acredito, tenho fé. Eu acho que é muito importante, né, Fabiano? Se acreditar e ter fé. Eu acredito no meu Senhor e tenho fé. E peço que Ele aumente mais ainda a minha fé. Esse foi o primeiro passo para que eu dei aqui no Padre Marcos, dou graças a ele, dou graças a Jesus, a Deus, essas pessoas que eu me trazer perto para hoje estar aqui, na frente de todos vocês, fazer esse depoimento, fazer essa declaração. Muito obrigado. Janaína, não é difícil dizer que te amo, não. Todo dia eu falo para você, né? Todo dia. Você acha que eu vou ter uma obrigada de fazer galanteio para a mulher? Que vem comigo, Janaína, eu te amo muito. Eu espero que Deus nos abençoe muito e muito. Que essa nossa união
seja para a vida toda. E é com certeza, né, para a vida toda. Que Deus une, jamais ninguém, jamais separar. Eu te amo. Os compromissos do sagrado matrimônio. E faz mais um pouco de um ano que eles receberam o sacramento do matrimônio. Eu novamente te recebo, Janaína, como minha esposa, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Eu, Janaína, novamente te recebo, Roberto, como meu esposo e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da nossa vida. O que Deus uniu, o homem separa. Pode novamente dar um beijo. Queria convidar a aniversariante, não sei se ficou aqui. Queria convidar a aniversariante para te dar os parabéns. De Deus Todo-Poderoso, desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Quem puder ajudar a criar as cadeiras, eu agradeço. Uma feliz semana para todos. Meu Deus, só pra te adorar.